Vamos conversar nessa aula sobre escala cartográfica, um assunto que às vezes assusta, mas você vai ver como ele é bem fácil, principalmente quando você usa a interpretação e as técnicas corretas. Bem, e o que é escala? Escala você vai estudar tanto dentro da matemática quanto dentro da geografia. E aí uma coisa que vai te deixar feliz é que na geografia, normalmente a abordagem é muito simples. A escala cartográfica ela vai mostrar quantas vezes os elementos da realidade, aquilo que está no tamanho real, foram reduzidos para ter uma representação. No caso da geografia, no mapa. No mundo real pode ser com automóvel, pode ser com brinquedo, pode ser com uma série de coisas, tá bom? O conceito puro e simples é que a escala vai indicar uma proporção matemática entre a distância no mapa, que é a distância da projeção, com a realidade, que é a distância real. É você olhar no mapa e ver que a distância de uma cidade para outra é 5 centímetros, mas no mundo real, essa distância é em quilômetros. Por isso que a escala vai ser representada sempre nessa relação entre centímetro e quilômetros. Seguindo adiante, nós temos dois tipos de escala. Nós temos uma escala considerada numérica e uma escala considerada gráfica. Não esquece, nós temos uma escala numérica e nós temos uma escala gráfica. Professor, quais são as diferenças entre elas? Normalmente a escala gráfica você vai ver ela representada diretamente num mapa. É aquela escala onde você vai ver aquele símbolozinho que parece uma régua. Já a escala numérica você costuma ver também em mapas, mas não com tanta frequência quanto a gráfica. E a numérica está muito ligada a questões de matemática e questões de geografia. O que nós chamamos de escala numérica, esse por exemplo, 1 para 5 milhões, significa o seguinte, olha, bem aqui nós temos o que nós chamamos de numerador, não esquece disso. Este numerador significa o tamanho no mapa, o tamanho da projeção, e nós temos o denominador. Este denominador, ele representa o tamanho, vou colocar um Rzinho aqui, o tamanho real, a distância no mundo real, tá bom? As questões de geografia costumam utilizar a escala numérica. Obviamente você vai se deparar com questões que estudam gráfica, mas é muito simples. O que ele está dizendo aqui, professor? Por exemplo, isso aqui é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Está dizendo, olha, cada 1 centímetro neste mapa tem o equivalente a 50 quilômetros. Só que tem um detalhe, toda escala cartográfica, não esquece disso, ela é representada em centímetros, não esquece disso. Portanto, eu não tenho como dizer que essa escala é de 1 centímetro para 50 quilômetros. Eu tenho que transformar, se eu for transformar, obviamente, a escala gráfica em escala numérica, tá? Então, esses 50 quilômetros vai virar 1, 2, 3, 4, 5 milhões de centímetros. Professor, como é que o senhor transformou isso? Aí eu vou te dar uma dica aqui de ouro, tá? Normalmente, escalas cartográficas em geografia, a transformação é de quilômetros para centímetro ou de centímetro para quilômetro. A maioria das questões são assim, tá bom? Mas você pode se deparar com questões de matemática um pouco mais complexas. Bem, professor, como é que eu transformo de quilômetro para centímetro? Sem a gente pensar matematicamente. Bora pensar de uma forma bem simples para você não esquecer. Você inclui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Para você transformar de quilômetros para centímetros, você inclui 5 zeros. Para você transformar de centímetro para quilômetro, você corta 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Lembre-se, eu estou te mostrando de uma forma bem simples para você não esquecer. Lembrando que em geografia, as questões elas costumam ser muito simples. Vamos lá seguir adiante? Bem, sabedor disso, nós vamos entender um negocinho que é bem simples, que você costuma ver. Tem escala grande, média e pequena. O que nós chamamos de escala grande são escalas onde você tem uma área menor e com uma riqueza de detalhes muito grande. E lá você representa bairros, municípios,
plantas de uma residência. Escalas médias, normalmente você tem uma área um pouco maior, com menos detalhes, e ela representa países. Já quando você tem escalas pequenas, elas estão representando, por exemplo, o globo terrestre, um mapa mundi. A escala pequena é uma escala com poucos detalhes e representa uma área extremamente grande. Para a gente poder mostrar, olha, aprendi, professor, bora fazer um exercício bem simples. Escala gráfica, segundo Vicentini e Vlach, é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico situado na parte inferior de um mapa. É a localização da escala, quando nós falamos de elementos de um mapa, que é uma aula que eu tenho no meu canal, se você quiser dar uma olhada. Nesse sentido, considerando que a escala de um mapa está representada como 1 para 25 mil centímetros e que duas cidades A e B no mapa, lembra, é a projeção do mapa, estão distantes entre si 5 centímetros. Nós temos duas formas de responder essa questão. Nós temos a forma normalmente clássica, que é a forma que utiliza mapas. Perdão, é a forma que utiliza fórmulas. Vamos lá. Lembre-se que o que ele está te dando aqui é a escala 1 para 25 mil centímetros. Bem aqui você tem a distância no mapa e aqui você tem a distância real. E ele está dizendo que no mapa a distância entre A e B é 5 centímetros. Só que ele quer a distância no mundo real. Então nós temos a distância do mapa e a distância real. Bem, como eu quero a distância real, tem uma formulação que é o seguinte: D maiúsculo é igual a D minúsculo vezes E maiúsculo. Professor, quem é quem? O E maiúsculo dentro dessa fórmula é a escala. O D minúsculo dentro desta forma é a distância no mapa. O D maiúsculo dentro desta fórmula é a distância real. Bora fazer a questão? Bem, lembrando que nós queremos a distância real. Já sabemos que no mapa é 5 centímetros, então você está procurando aqui o D. Só que eu já tenho o D minúsculo, que é a distância entre A e B representada no mapa. 5 centímetros, vezes a distância real da escala, que é 25 mil centímetros. Sendo assim, D é igual a 125 mil. Lembrando que toda a escala ela é em centímetros. Só que como eu quero a distância real entre as cidades, essa distância vai ser expressa em quilômetros. E aí você cortando 5 zeros, 1, 2, 3, e aí você vai andar com a vírgula, 4, 5. A distância vai ser de 1,25 quilômetros. Lembrando que isso aqui é a distância real. Existe uma outra forma de responder se você souber a regra de 3. Ora, eu tenho a escala que é de 1 para 25 mil. E eu tenho a distância real, que é 5. A distância no mapa, perdão, que é 5. E eu estou procurando a distância real. Sendo assim, fazendo a regra de 3, x é igual a 25 mil vezes 5. X é igual a 125 mil centímetros. Professor, mas é a mesma fórmula. Exatamente. A fórmula é somente uma representação daquilo que nós fazemos em regra de 3, fazendo uma comparação. Sendo assim, a resposta vai ser a mesma. 1,25 quilômetros de distância real. Se você tiver alguma dúvida, coloca para mim lá nos comentários que eu vou te ajudar. Se você gostou da aula, dá o teu like, se inscreve no canal. Se tiver também sugestões para outras aulas, fique à vontade de poder escrever lá nos comentários, que será um prazer te atender e poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima aula.